a nova terra e céu. João viu a santa cidade de Deus. João viu o trono de ouro do Pai. O que ele viu, eu vou te contar. Em volta do trono viu o mar de cristal, viu a água da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir para este lugar, Nova Jerusalém. Jerusalém, quero andar em suas ruas de ouro e quero com anjos voar e cantar. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de Deus. João viu cordeiros perto de leões. Viu crianças brincando sem preocupações. João viu o dia, mas a noite não. Pois a glória de Deus brilha lá. E viu os santos louvando a Deus, Cantando, santo é o grande eu sou. eu quero ir para este lugar, Nova Jerusalém. Jerusalém, quero andar em suas ruas de ouro e quero com anjos voar e cantar. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de Deus. Se você deseja morar em Jerusalém, fique de pé agora e cante comigo. Jerusalém, teu dia vai raiar. Vamos cantar juntos. Cantem. Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana nas alturas, Hosana pra sempre. Pra sempre mais. Jerusalém, quero andar em suas ruas de ouro e quero com anjos voar e cantar. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de Deus, cidade de Deus. Jerusalém, Jerusalém, cidade de Deus. Na cidade de quem? Vamos cantar forte. Na cidade de Deus. Amém. Que Deus seja louvado.
Não poderíamos terminar essa linda festa sem, pela última vez, abrirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, em Apocalipse 11, verso 19, diz: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Agora, Apocalipse 14, versos 15 e 16. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, gritando para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha uma foice afiada, dizendo: Toma a tua foice e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Até aqui. Meninas e meninos, durante todos os momentos desse final de semana, nós meditamos sobre o santuário, a doutrina bíblica do santuário. Nós começamos pelo altar de sacrifícios, onde o cordeiro era sacrificado. Isso nos leva a lembrar do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e um cordeirinho foi morto, e Deus usou a pele do cordeiro para fazer uma roupa para Adão e Eva, representando a graça e a justiça de Deus. O altar de sacrifícios nos convida a olharmos para a cruz, para o Cordeiro de Deus crucificado em nosso lugar. O sangue derramado é o sangue que tem poder para nos transformar e nos redimir. Depois nós passamos para a pia, onde ali havia água, representando a água da vida, representando o sangue de Jesus, representando a palavra de Deus e também representando o Espírito Santo e o batismo. A água nos desafia a uma purificação, a uma vida de santificação, a uma vida de comunhão. Depois nós entramos no santuário, e esse era um momento muito especial. Entrando no santuário com toda reverência, já encontrava-se uma mesa com 12 pães, uma pilha de 6 de um lado e a outra pilha de 6 do outro. Lembre-se que os pães eram magros porque eram sem fermento, e eles representavam Jesus, o pão da vida. O número 12, as 12 tribos de Israel. Isso é um convite para nós nos alimentarmos de Jesus todos os dias, o pão da vida. Do outro lado, nós passamos também pelo castiçal, com 7 lâmpadas. E esse castiçal, com as 7 lâmpadas, as lâmpadas ficavam acesas dioturnamente. Ali estava o azeite, o combustível para isso. E o azeite também representava o Espírito Santo. As luzes acesas dia e noite representavam Jesus, a luz do mundo. Isso quer dizer que Deus quer nos iluminar a cada dia, expulsar as trevas da alma e nos dar uma vida limpa e clara e iluminada, uma vida cristã totalmente iluminada. Lembrando que o número 7 é o número da perfeição e nos lembra as 7 igrejas de Apocalipse capítulo 2 e 3.
Depois nós chegamos um pouco mais adiante no altar de incenso. E esse altar tinha e tem uma mensagem muito poderosa para nós. Isso nos convida a uma vida de devoção, de adoração. Nos leva a termos um culto, um altar em nossa vida, em nossa casa. Esse altar de incenso é um desafio para que a nossa vida seja um santuário. E aí o tema geral do nosso encontro: faz de mim, Senhor, um santuário. Ali está o altar que nos lembra a importância da comunhão com Deus. E as orações da igreja, as orações do povo de Deus, elas chegam até o céu como um cheiro suave, um aroma, um incenso agradável a Deus. Mas chegava o grande dia, uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote, reverentemente, bem preparado, consagrado a Deus, ele entrava no Santíssimo. E ali era o lugar da habitação de Deus. Deus se manifestava no Santíssimo. Era o dia da expiação. E o sumo sacerdote ali estava, levando o sangue de um animal que havia sido sacrificado em favor do povo. E ele oferecia aquele sangue a Deus ali sobre a arca, diante da arca. Os querubins de ouro sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Lá dentro 3 objetos: a vara de Arão que floresceu, o maná e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. A presença de Deus sobre o propiciatório era uma nuvem de fogo, algo indescritível. Era o Shekinah. E o sumo sacerdote permanecia ali, nesse ministério intercessório, em favor do povo, no dia da expiação. Toda esta cena, toda esta mensagem, era tão somente sombra do que aconteceria no futuro. Tudo isso era o tipo que encontraria o seu antítipo. Tudo isto era uma mensagem que simbolizava o que viria no futuro, na cruz. E como já ouvimos por esses dias, quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando assim que todo o ritual do santuário terrestre chegara ao seu final. E Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, entrou no lugar santo do santuário celestial. Lembre-se que esse santuário era uma cópia, uma réplica do santuário celestial. E Jesus, quando ressuscitou e voltou para o céu, ele entrou no lugar santo do santuário celestial e ministrou no lugar santo por um bom tempo. De acordo com a profecia de Daniel 8,14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse texto se aplica diretamente ao santuário celestial. Chegaria uma data profética em que Jesus sairia do lugar santo e passaria para o Santíssimo. E essa data foi exatamente 1844. De acordo com Daniel 8,14, foi quando aquele grupo de pessoas no tempo de Guilherme Miller estudou esse assunto. E eu estava lá com eles. Quando estudamos este assunto, nós havíamos entendido a princípio que o santuário a ser purificado era a terra. E pensamos assim: se a terra será purificada, então vai ser a volta de Jesus. Esse foi o erro, esse foi o engano. Toda a profecia estava correta, todo o estudo estava correto, mas o acontecimento não era a volta de Jesus. O acontecimento, de acordo com aquele gráfico e aquele período profético, era a passagem de Jesus do santo para o Santíssimo, conforme diz a Bíblia. Mas nós entendemos, na época entendemos que era a volta de Jesus, e começamos a pregar isso.
Milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro acreditaram nessa mensagem. Prepararam-se para a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Essa mensagem era linda, era doce como mel. Mas quando Jesus não veio, quando passou o dia 22 e depois veio o 23, e chegamos no dia 24 e também o 25, quando todos perceberam que Jesus não viria naquela data, houve um desapontamento muito terrível. E aquilo que era doce como mel, aquela mensagem doce como mel, quando tivemos que engolir aquela decepção, isso se tornou amargo em nosso estômago. Amargo. Assim estava cumprindo Apocalipse capítulo 10, quando o profeta João pega o livrinho e ele ouve uma voz e diz: toma o livro, e ele segura o livro, e a voz diz: agora pega o livro e come o livro. Ele comeu o livro. E o capítulo 10 de Apocalipse diz: o livrinho na minha boca era doce como mel, mas quando engoli, tornou-se amargo. Essa mensagem de Apocalipse 10 se cumpriu exatamente em nossos dias, quando toda a equipe de Guilherme Miller teve que engolir aquela decepção de que Jesus não viria em 1844. Mas um grupo de pessoas permaneceu fiel. Deus sempre teve os seus filhos fiéis em todos os tempos. E um grupo de pessoas fiéis continuaram estudando a Bíblia, examinando as profecias. Foi quando eu caminhava pelo milharal e depois de estudar e orar, eu pude olhar para o céu e Deus me mostrou claramente que aquela profecia estava correta, mas que o acontecimento do dia 22 de outubro de 1844 não era a volta do Senhor, mas era a passagem de Jesus Cristo do Santo para o Santíssimo lá no céu. Então reunimos a todos e ali continuamos estudando e examinando, e assim surgiu o movimento que hoje tem o nome de Adventistas do Sétimo Dia. Com aquele grupo que permaneceu fiel, estudando a Bíblia. Hoje, depois de muito tempo, depois de 150 anos, um pouco mais, nós sabemos, estamos seguros de que Jesus Cristo está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E esse ministério intercessório de Jesus por nós é exatamente aquilo que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano no Santíssimo, era o dia da expiação. Jesus já passou para o Santíssimo no céu e hoje Jesus está no Santíssimo e está exatamente agora pronto a interceder pelas pessoas. Eu conversei ontem com algumas pessoas em particular, e uma delas em especial, fizemos um estudo bíblico ali atrás. E eu disse a uma dessas pessoas: o nosso intercessor não é João, nem Pedro, nem Maria, nem o Antônio. Nossos intercessores não são os santos, nem as santas. Não são. Nós temos um intercessor, um único mediador, um único sumo sacerdote. E ele é Jesus Cristo, que hoje está exercendo exatamente esse ministério. Enquanto Jesus estiver no santuário celestial, no lugar santíssimo, ministrando em nosso favor, enquanto Jesus estiver exatamente assim como vocês estão vendo aqui, enquanto lá no céu o Senhor Jesus permanecer assim, intercedendo por nós, significa dizer que a porta da graça está aberta. Então hoje Jesus está no céu, intercedendo por nós diante do santuário celestial, diante do Pai, e isso significa que a porta da graça está aberta. E a porta da graça está aberta a todas as pessoas, aos ricos e aos pobres, aos negros e aos brancos, ao patrão e ao empregado, ao que crê e ao que não crê,
ao católico, ao crente, ao espírita, ao ateu, a todos. A porta da graça está aberta para todos. Todas as pessoas podem ser salvas se elas desejarem e abrirem o coração para Deus. E isso tudo está disponível a nós agora, porque Jesus intercede por nós. E paralelamente a esse ministério lindo de Jesus, Apocalipse capítulo 7 nos dá uma mensagem muito clara, e essa mensagem é para o ministério da mulher aqui hoje. Apocalipse 7 apresenta 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, para que nenhum vento sopre sobre a terra. A Bíblia diz que Deus está segurando os ventos. Sabe o que isso significa? Que Deus está dando tempo às pessoas. Deus está dando graça, misericórdia. Deus tem concedido mais uma oportunidade às pessoas. E esse tempo de graça e de misericórdia, enquanto Deus segura os ventos, vai durar até quando? Até quando Deus vai segurar os ventos? Até quando Deus vai dar graça e misericórdia para as pessoas? Sabe até quando? Enquanto Jesus estiver no lugar santíssimo, intercedendo por nós, enquanto Jesus estiver diante do Pai, assim, no santíssimo, intercedendo por nós, enquanto isso estiver acontecendo, Deus estará segurando os ventos. Mas vai chegar um dia, meus amigos, vai chegar um dia, minhas amigas, vai chegar um dia, mulheres, vai chegar um dia, você que está vendo esse DVD, vai chegar um dia em que Jesus vai levantar os braços, vai erguer os braços e vai dizer assim: está feito, está consumado, e vai sair do santuário. Vai sair do santuário celestial, e o santuário celestial vai se encher de fumaça. Ele sairá lentamente, e a sua saída significa fechamento da porta da graça. Significa acabou. Quem entrou, muito bem, e quem não entrou, não entra mais. Quem aceitou, está salvo, e quem não aceitou, estará perdido para sempre. Jesus sai do santuário, a porta da graça se fecha, e caem as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. E no final das pragas, o céu estará escuro, as nuvens escuras chocar-se-ão uma nas outras, ouvir-se-á trovões, vozes e relâmpagos. As pessoas que não aceitaram a verdade olharão para o céu e pensarão: vai chover, vai cair um dilúvio. Mas o povo de Deus também vai olhar para o céu, e o povo de Deus verá uma nuvenzinha branca do tamanho da metade da mão de um homem. É a nuvenzinha de Apocalipse 14, verso 14. E assentado sobre a nuvem tem alguém. A nuvem se aproxima da terra e cresce. E quando estiver mais próximo da terra, todos irão ver que aquele que está sentado sobre a nuvem é aquele que há pouco tempo atrás morreu na cruz. É aquele que há pouco tempo atrás estava no Santíssimo. É aquele que um dia levantou as mãos e disse: está feito. Aquele que estará assentado sobre as nuvens é Jesus Cristo, que estará voltando para nos buscar. A história do santuário termina mais ou menos assim.
porque depois tem uma parte ainda. Mas ouça, a nuvem se aproxima da terra. Os anjos estarão com Jesus. E nós sabemos que essa nuvem de anjos, essa nuvem formada por anjos, é uma nuvem tão enorme que a Bíblia chega a dizer em Apocalipse 5, verso 11, que Deus trará consigo milhões de milhões e milhares de anjos. Jesus vai parar nas nuvens, todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. A vinda de Cristo, a volta de Jesus é tão extraordinária. Ele virá com poder e grande glória. Mateus 24, verso 30. Mas Jesus não vai pisar na terra, ficará nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 16. Os anjos descerão aqui, e os anjos irão nos pegar pelas mãos, no colo. Haverá um terremoto, como nunca houve. E sob a ordem de Jesus, sob o comando dele, as sepulturas irão se abrir. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Será um momento extraordinário, quando filhinhos que já morreram reencontrarão suas mães e seus pais. Quando mulheres reencontrarão seu marido e marido sua mulher, as famílias irão se reencontrar. As sepulturas irão se abrir e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. E juntos seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando a gente diz, faz de mim, Senhor, um santuário, sabe para quê? É para duas coisas. Quando a gente fala assim, faz de mim, Senhor, um santuário, nós estamos dizendo basicamente duas coisas. Estamos falando de comunhão e de missão. Comunhão é termos uma vida de consagração, uma vida íntima com Deus. É um desafio para participarmos dos seminários de enriquecimento espiritual, o que a gente conheceu como 40 madrugadas. Na verdade, o nome é Seminário de Enriquecimento Espiritual. Comunhão, a mensagem do santuário, para que você diga, Senhor, faça de mim um santuário. Deus está convidando você a ter uma vida de comunhão, de íntima comunhão com Deus. E em segundo lugar, missão. A mensagem do santuário nos desafia a falarmos para as pessoas a respeito de Jesus, a falarmos para as pessoas sobre a volta de Jesus. E nós não temos muito tempo. Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial, mas logo, logo ele vai terminar a intercessão e sairá do santuário. Temos pouco tempo para fazermos a obra de Deus. Por isso, um encontro como este deve ser mais que uma festa, deve ser mais que um programa bonito como foi e como está sendo. Um encontro como este deve ser focado exatamente no que foi focado aqui todos os momentos. O foco está certo, na comunhão e na missão. Queridas mulheres, queridas irmãs, Deus deu dons a vocês. Deus deu talentos a vocês. Não basta ser mulher adventista, tem que ser evangelista. Você tem que partilhar com outras pessoas essa mensagem. Eu estava conversando hoje com uma de vocês, e ela me contava a história, um pouco da sua história. Ela não sabia que eu ia falar aqui a respeito dela.
e nem pedi autorização para falar, mas vou falar. E ela não vai ficar brava comigo, não. É a Rose Mary. A Rose tem uma base evangélica, uma base cristã evangélica. Mas um dia a Rose teve alguns problemas. E esses problemas foram se avolumando, foram crescendo, até chegar um ponto em que a Rose passou a ser uma dependente do álcool. Uma viciada na bebida alcoólica. A Rose teve crises a tal ponto de tentar o suicídio mais de uma vez. E ela tentou realmente. Mas Deus tinha um plano para a Rose. E as suas tentativas em praticar o suicídio deram errado, todas erradas. E a Rose passou por uma experiência inusitada. Ela estava caminhando numa rua e passou alguém de carro. Esse alguém de carro chamou a atenção dela. Ela não deu ouvidos, porque era um homem falando com ela, andando na calçada. Ela não deu ouvidos. Pode ser perigoso isso. Mas o rapaz deu umas 3 voltas e foi atrás dela, tentando falar com ela. Finalmente, meio sem dar muita bola, ela respondeu a ele. Ele pediu o número do seu telefone. Parece, tudo que você está pensando está parecendo, né? É. E ela falou assim o número, só falou, andando e falou. E o camarada decorou o número dentro do carro e anotou. Passou a fazer contatos com ela por SMS. Fez os contatos. E continuam em contato até hoje. Esse rapaz tem princípios adventistas. A respeitou o tempo todo. E através dele, ela foi encaminhada para a igreja adventista. E eles continuam se respeitando muito. Já existem planos, é claro. Mas a Rose está aqui com a gente. E a Rose disse assim: pastor, Deus tem falado ao meu coração. E quem trouxe a Rose foi a Kátia, esposa do pastor Celso, do distrito próximo onde a Rose mora. A Rose tem uma empresa. É não sei se micro, média ou grande empresa. Ela tem uma empresa. Mas o que é bonito é ver como Deus segura os ventos, como Jesus intercede para dar chance a mais uma pessoa. Ô Kátia, não sei se é a Kátia que está com ela, venha com ela aqui. Vamos receber a Rose, que tem essa linda história. Eu fiz um resumo da história da Rose. Toda a história tem bastante detalhes, vocês sabem disso. A gente pulou um monte de detalhes para você ter uma ideia da experiência da Rose. E eu fiz a questão de contar a história da Rose para terminar o meu sermão dentro do que eu gostaria de terminar. Ô, você não ficou brava comigo, não? Não? Vem para cá. Aqui está. Essa aqui é a Kátia. Deixa eu ver se está ligado. Kátia, tudo bem? Tudo bem, pastor. Então, você é a esposa do pastor? Celso. E o distrito qual é? Vila Valério. Vila Valério. É a cidade de Vila Valério? Cidade Vila Valério. Vila Valério. E você conheceu a Rose e a convidou para vir aqui? Como foi isso? Eu não a conhecia antes. E eu estive na igreja. Ela já havia estado numa quarta-feira antes. E na quarta-feira